Glória a Deus. Então, começamos agora, nesse momento, no dia 9 de setembro, às 8h07 da noite, uma segunda-feira bonita que fez hoje, os primeiros dias da primavera aqui em Perth. Espero que vocês tenham aproveitado bem o dia, essa semana que promete ser uma semana com céu azul. E você que está acompanhando o nosso estudo bíblico, nós vamos dar prosseguimento hoje ao estudo do Espírito Santo e vamos diretamente entrar no Espírito Santo no Novo Testamento. Se você precisar perdeu o estudo anterior, ela está gravada, está no nosso canal no YouTube, você pode acessar por lá a primeira parte do Conhecendo o Espírito Santo. Então nós vamos falar agora, hoje, do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, a primeira coisa importante que nós temos que entender com relação ao Espírito Santo no Novo Testamento é que ele foi uma promessa feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava sendo assunto ao céu, quando ele estava ascendendo aos céus, né? E antes disso também, quando ele estava ali nos seus últimos instantes de ensinamento aos seus apóstolos, aos seus discípulos, né, em João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, Jesus ele vai falar da promessa do Espírito Santo, ele vai falar do outro Consolador que viria, ele vai confirmar o Espírito Santo como sendo aquele que estaria com o povo de Deus, a partir da sua ascensão aos céus, o Espírito Santo viria, né, desceria sobre o povo de Deus e estaria com os filhos e as filhas de Deus até a igreja ser tirada, ser arrebatada aos céus, até Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Então, todo esse período, como a gente conhece hoje, o período da igreja, que começou lá na igreja primitiva, né, com os apóstolos, até esse tempo que nós estamos vivendo, e até o tempo em que Jesus vier buscar a sua igreja, todo esse tempo é conhecido, né, como o tempo aonde há a atuação do Espírito Santo de Deus na igreja. O Espírito Santo atuando nesta terra em conjunto com a igreja, fazendo parte do crente, né, como nós vimos no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava dentro das pessoas, dos crentes, dos cristãos que estavam com o Senhor, ele apenas usava, né, ele utilizava dava os dons àquelas pessoas para que o propósito de Deus fosse cumprido, e quando chega o Novo Testamento, assim que Jesus ele morre, ressuscita e ele ascende aos céus, ele dá a promessa de que ele enviaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E aí, essa confirmação da descida do Espírito Santo, ela acontece lá no dia de Pentecostes. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, eu vou abrir aqui com os irmãos na minha Bíblia, que está online hoje, Atos capítulo 2, nós vamos ver os versículos de 1 a 4, e se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar junto conosco, Atos capítulo 2, os versos de 1 a 4 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Tem outras versões que dizem de um vento, como um vento impetuoso. E ele encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Cada um deles quem? Os apóstolos, ali os 12 que estavam reunidos, eles se reuniam na casa de Maria, logo que Jesus ascendeu aos céus, logo que Jesus ressuscitou, eles se reuniam na casa de Maria, e eles estavam ali reunidos, né, quando eles, nesse dia de Pentecostes, que é o 50º dia após a festa da Páscoa, então a gente tem Jesus morrendo e ressuscitando no domingo de Páscoa, por isso nós comemoramos a Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus, a passagem, né, de Jesus da morte para a vida, a ressurreição, e 50 dias depois, quando vem a festa de Pentecoste, veio, né, o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça dos apóstolos. Versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Então, esse é o momento onde acontece a descida do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, e o texto bíblico diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Nós vamos daqui a pouco ver o que são essas outras línguas, nós vamos ver o que é esta capacitação do Espírito Santo, mas por agora nós vamos nos ater apenas a esse momento no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo ele desce sobre os apóstolos. E aí, o que acontece? Aí acontece que começa o período da igreja, o período onde o Espírito Santo age na igreja, no meio da igreja, capacitando aos cristãos para que eles possam, para que a igreja possa ser edificada e possa crescer de acordo com a necessidade. E começa aí um período onde o Espírito Santo é reconhecido, vamos dizer assim, de fato, como a terceira pessoa da Trindade. Veja que no Novo Testamento, nós vimos no estudo passado, existia apenas os cristãos, os crentes, né, os filhos, o povo de Deus, eles tinham uma ideia do Espírito Santo, mas não tinham uma ideia ainda clara do Espírito Santo como uma pessoa, como a terceira pessoa da Trindade, né, e aí a gente entende que a revelação, ela é progressiva, né, ela acontece progressivamente, e aí quando chega o Novo Testamento, existe a revelação do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa, como parte do Deus triuno, e aí começa o período, por exemplo, de adoração, da mesma maneira como é adorado o Pai e o Filho, o Espírito Santo também deve ser adorado, e a gente vê isso lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então, esse é só apenas um ponto, são pontos introdutórios do nosso estudo de hoje sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, e nós vamos ver agora nos próximos slides, na sequência, como é especificamente que o Espírito Santo age, como é que ele realiza, como é que ele faz, qual é a sua relação com o Messias, as obras do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Nós vamos ver agora como é que o Espírito Santo age dentro da igreja. Antes de passarmos para isso, alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu ver quem já está no estudo, que chegou um pouquinho atrasado. Boa noite a todos que chegaram atrasados. Tem algum comentário, alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Ok, se não tiver, nós vamos em frente. Vamos em frente. E aí nós vamos ver, primeiramente, como é essa relação do Espírito Santo com o Messias. Primeiramente, na encarnação de Cristo. Nós vamos ver que Jesus, né, como o Messias, o unigênito de Deus, ele foi concebido, o texto bíblico, nós vimos isso também no estudo passado, o texto bíblico diz que ele foi concebido, a Maria, né, recebeu ali a concepção de Jesus através da ação poderosa do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20, Lucas 2, vai falar como que o anjo Gabriel informou isso a Maria, e como que essa ação poderosa do Espírito Santo concebendo em Maria a Jesus. Então, a partir daí já começa, né, a primeira relação do Espírito Santo com o Messias. Ele já age, ele já atua na concepção de Jesus Cristo, o Messias, ali no ventre de Maria. Mais à frente, né, não está aqui no texto, no slide, mas também existe um momento em que João Batista também ele reconhece, né, vamos dizer assim, ainda bebê o ventre, né, da mãe de João Batista, ela mexe quando Isabel encontra a Maria, e ela reconhece Maria como a mãe de Jesus ali, e aí Jesus ainda estava sendo concebido, né, ainda não tinha nascido, né, porque João Batista é mais velho que Jesus, obviamente, ele ainda estava no ventre, mas João Batista já ali
pelo Espírito Santo, já reconhece, né, a Jesus de uma forma sobrenatural, que a gente não consegue explicar, só mesmo pela ação do Espírito Santo, como sendo o Messias. E mais à frente, 30 anos depois, né, quando Jesus vem ser batizado no Rio Jordão, por João Batista, o texto, a gente conhece também o texto bíblico diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, apareceu em forma de pomba e de forma visível, né, uma forma de pomba, mostrando ali o início do ministério público de Jesus, a partir daquele momento em que ele é batizado nas águas e ele recebe também ali o batismo no Espírito Santo, né, o Espírito Santo vindo sobre Jesus e batizando ali, mostrando, e ali João Batista faz a declaração de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, também existe essa relação de Jesus com o Espírito Santo com Jesus no batismo. Na tentação também nós vimos como filho, né, como Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, para acontecer o momento da tentação. Eu estou falando aqui, eu acho que eu não sei se eu falei desse slide na aula, no estudo passado, mas vamos em frente. O ministério de Jesus também, todo o ministério de Jesus, os prodígios e milagres realizados ali por Jesus, enquanto esteve em terra, né, enquanto esteve vivendo como homem encarnado, eles foram realizados, né, pela ação poderosa do Espírito Santo, inclusive a ressurreição de Jesus. O texto vai dizer que o poder do Espírito ressuscitou, o poder do Espírito de Deus ressuscitou a Jesus. Morte e ressurreição, né, também, o Espírito Santo está profundamente ligado com a cruz, quando nós vemos exatamente essa ação do Espírito Santo como aquele que sustentou a Jesus durante o seu ministério, e com relação à ressurreição, nós vamos ver também quando ele ressuscita Jesus. E após a ressurreição de Jesus, o ministério de Jesus, quando Jesus esteve aqui durante os 40 dias do seu ministério, depois da ressurreição, né, Cristo deu mandamentos, Jesus deu mandamentos aos seus discípulos com relação ao Espírito Santo também. Então a gente vê que toda a obra do Messias, toda a obra do Cristo, ela é feita, ela é realizada, né, em conjunto ali através do Espírito Santo, através da ação poderosa do Espírito Santo. Então vamos ver agora algo mais detalhado, né, que é a questão da obra do Espírito Santo. Nós vimos como o Espírito Santo ele atuou no Antigo Testamento, como ele tem atuado no Novo Testamento, e aqui as obras do Espírito Santo de forma geral, como que o Espírito Santo tem atuado desde a criação, quando nós vimos no estudo passado que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é existente por toda a eternidade, ele existe por todo sempre, pré-existente, antes de qualquer coisa criada, o Espírito Santo já existia, e o início de Gênesis e também o início do Evangelho de João vai falar dessa criação como sendo uma criação que foi feita através do Deus triuno, do Deus Deus da Trindade, aonde o Espírito Santo agiu também nessa criação. Então, exatamente a obra do Espírito Santo começa lá atrás, quando nós vemos que ele é o Criador. É o princípio da vida que trabalha na terra, ainda sem forma e vazia. Gênesis 1:2 vai falar isso. Salmos 33:6 vai também falar acerca da obra do Espírito Santo na criação, especificamente na criação. Então, isso a gente entende que o Espírito Santo, ele é Deus e ele participou ativamente na criação do mundo, na criação de tudo que a gente conhece hoje e existe e vê hoje. E aí, a gente viu também no Antigo Testamento como o Espírito Santo ele atuou na preparação dos profetas, né? E quando ele inspirava, quando ele falava através dos profetas do Antigo Testamento. Então, toda a ação profética, queridos irmãos e irmãs, toda a ação profética
do Antigo Testamento, todos os profetas que foram levantados, os profetas falaram, tudo o que eles falaram através da ação poderosa do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo usando aqueles homens, aquelas mulheres, para falar coisas a respeito do propósito de Deus de forma geral. Então, existiu no Antigo Testamento toda essa atuação dos profetas para falar as coisas a respeito de Deus e também com relação às Sagradas Escrituras. Né? Como nós vimos lá no estudo de Conhecendo a Bíblia, as Sagradas Escrituras elas foram criadas, foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele inspirou os autores bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para escrever a Bíblia, para escrever as Sagradas Escrituras. Então, isso também foi obra do Espírito Santo. E uma terceira coisa com relação à obra do Espírito Santo se dá na salvação. O Espírito Santo, ele coopera, né, na salvação, né? É ele quem age na salvação das pessoas, no sentido de que é ele quem atuou na minha vida e na sua vida, convertendo, né? Tá me fugindo aqui a palavra, mas foi ele quem nos convenceu, essa é a palavra, foi ele quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo quem age na vida da pessoa, quando aquela pessoa é submetida à palavra de Deus, ou ela é submetida a algo relacionado a Jesus, ou mesmo sem até ser submetido, o Espírito Santo pode livremente agir na vida de uma pessoa, convencendo aquela pessoa dos seus pecados, convencendo de que ela precisa ser salva, questão do juízo, e convencendo também a questão da justiça, de que precisa haver uma justificação, ela precisa se tornar justa diante de Deus, e isso se dá através da obra redentora de Cristo. Mas é o Espírito Santo, como diz o texto lá, né, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Só existe salvação, queridos. Deixa eu dizer isso bem claro para vocês. Só existe salvação na minha vida e na sua vida, porque só existiu e só existe na vida de outras pessoas, porque o Espírito Santo agiu ou o Espírito Santo age na vida dessas pessoas, convencendo-as de que elas precisam ser salvas e de que elas precisam da obra redentora de Jesus. Amém? E um outro aspecto da obra do Espírito Santo é com relação à regeneração. Nós também vimos isso na obra redentora de Jesus, que é o Espírito Santo também quem age em nós, nos dando uma nova vida, uma nova natureza espiritual. Ele que é o responsável por trazer essa nova vida espiritual, e é ele que é um responsável para fazer com que essa vida espiritual ela cresça em mim e cresça em você. Obviamente que, nesse caso, com a nossa cooperação, né? Nós precisamos cooperar também, nesse caso, com o Espírito Santo, buscando viver essa nova vida espiritual, nos alimentando do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é a oração. Então, tudo isso faz com que essa nova natureza espiritual, esse novo homem e mulher espiritual cresça dentro de nós, e essa obra de regeneração, né, que é uma obra interna que acontece em mim e acontece em você, ela é fruto, ela é obra do Espírito Santo. Amém? Vou dar uma parada aqui. Alguma dúvida com relação a isso? Vamos lá. Faça uma pergunta. Não pergunte o número da minha conta bancária, por favor. Senão vocês vão ficar tristes. Amém? Não tem pergunta? Então vamos continuar aqui com a obra do Espírito Santo. E nós vamos ver
Mais especificamente, o Espírito Santo agindo agora na vida dos crentes, na vida dos cristãos. De que forma? Consolidando, consolando e ajudando a mim, a você, aos cristãos, nessa caminhada cristã. Né? Quando Jesus, né, ele fala a respeito do Espírito Santo, dos atributos que ele usa com relação ao Espírito Santo é o outro consolador, o outro conselheiro. Alguns termos, algumas versões bíblicas vão chamar de conselheiro. No original grego está lá como paracletos, ou parácletos, e diz exatamente o outro que consola. Então, é aquele outro que traz a consolação. E esse outro é da mesma natureza do que enviou. Então, mais uma vez mostrando o Espírito Santo como Deus. Então, Jesus envia o Espírito Santo, o outro consolador, que é da mesma natureza dele. Então, ali confirmando ao Espírito Santo como Deus. E essa obra de consolar e de ajudar é ajudar mesmo no sentido mais puro da palavra, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Então, quando nós estamos passando por problemas na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, nós podemos e devemos clamar ao Espírito Santo pela sua ajuda, pelo seu consolo, né, para que a gente possa nos fortalecer e nos fortalecer e poder continuar essa caminhada, poder suportar os dias maus. Né? Então, é o Espírito Santo, queridos, quem age na minha vida e na sua vida, trazendo essa consolação, trazendo essa ajuda que nós precisamos. E ali, João capítulo... Eu recomendo os irmãos depois lerem todo o texto de João 14 ao 17, do Evangelho de João, capítulo 14 ao capítulo 17, que vai falar muito acerca do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, da natureza do Espírito Santo, né? E é bom para guardar isso que nós estamos estudando aqui. Uma outra coisa que o Espírito Santo também vai fazer comigo e com você, faz comigo, com você, ele que nos ensina. Ele que nos guia nas Sagradas Escrituras. Lembra-se lá do nosso estudo também de Bíblia, quando ele inspira a escrever a Bíblia, mas ele também ilumina os leitores da Bíblia a entender aquilo que foi escrito. Né? É aquele analogia que eu gosto de fazer. Quando você compra uma Bíblia, um livro da Bíblia, você recebe o autor, né, junto ali, porque o Espírito Santo está com você. Então, ele está todo o tempo lhe mostrando, lhe iluminando para que você entenda as Sagradas Escrituras. E ali também, de novo, João capítulo 14, quando Jesus vai dizer, e ele vos ele lembrará a vocês de todas as coisas que eu tenho dito a vocês. Né? Por quê? Porque ele conhece a vontade de Deus, ele conhece os planos de Deus, e é ele quem nos ensina, é ele quem nos lembra daquilo que nós lemos na palavra de Deus. Eu acho interessante isso, queridos. É uma palavra de Deus, a Bíblia, ela é tão dinâmica, ela é tão maravilhosa, que um texto bíblico que você lê hoje, você recebe uma iluminação, um ensino do Espírito Santo para aquele texto, vamos dizer assim, de acordo com as suas condições, aquilo que você está vivendo, aquele texto pode falar de uma forma com você. Ao passo que você pode ler esse mesmo texto daqui a 6 meses, e por você estar vivendo uma situação um pouco diferente, aquele texto também pode falar, devido à sua riqueza e à forma como o Espírito Santo age, obviamente que sempre tudo dentro do mesmo contexto, tudo dentro da doutrina correta, o Espírito Santo pode usar aquele texto para lhe ensinar uma outra coisa que você ainda não tinha aprendido. Né? Nós temos que entender que o nosso Deus, ele é infinito e ilimitado. Então, tudo que nós pensamos ou entendemos acerca de Deus não vale muito, porque ele é muito dinâmico e ele faz coisas novas em nossas vidas. E é o Espírito Santo quem realiza isso. Então, e mais uma outra obra que eu já falei, a convicção do pecado.
Existe o pecado que traz, vamos dizer assim, o arrependimento genuíno da sua vida como pecador, para que você seja salvo, para que você receba a salvação, né? Mas existe também os pecados que eu e você ainda cometemos nos dias de hoje, porque nós ainda somos pecadores, estamos sendo aperfeiçoados, como diz lá Filipenses capítulo 1, e quando nós pecamos, é o Espírito Santo quem vem em nós e quem nos convence desse pecado e quem nos leva ao arrependimento daquele pecado para que a gente possa abandonar esse pecado. Então veja que tudo é ação do Espírito Santo dentro dessa obra, né, que nós chamamos da obra do Espírito Santo para o crescimento e para a edificação dos cristãos e da sua igreja. E também a capacitação e dons espirituais. Nós vamos ver daqui a pouco com relação aos dons espirituais, o que esses são esses dons espirituais, né, que ele concede a mim, a você, para a edificação da igreja. E ele quem guia também as nossas decisões, né? Romanos 8,14 vai falar exatamente sobre essa questão do Espírito Santo nos ajudar em decisões que nós temos que tomar, e essas decisões têm que estar de acordo com a vontade de Deus. E pelo Espírito Santo conhecer a vontade de Deus, ele também nos guia nessas decisões. A unidade e comunhão, né? Nós vemos também que é o Espírito Santo quem age dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, trazendo essa unidade e trazendo essa comunhão. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que está em mim, está nos meus irmãos. E né, nos irmãos que estão aqui, na Aline, na Eliane, no Michel, no Diego, na Diana, no Gustavo, na Cíntia, e tem mais dois que estão ali que eu não consigo ver agora, deixa eu botar até aqui quem está presente, a Kellen, e quem que eu esqueci de falar? A Shirley. Então, todos nós estamos com o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Então, é ele quem age na minha vida e na vida do meu irmão, trazendo essa unidade, trazendo essa comunhão. Por isso, quando uma igreja ela está em conflito, né, ela está em cisão, ela está em atrito, pode ter certeza, irmãos, que o Espírito Santo não está agindo dentro daquela igreja, porque não está havendo comunhão dentro daquela igreja. Então, é importantíssimo e é necessário que eu e você, que nós oremos pela unidade e pela comunhão da nossa igreja e que nós peçamos ao Espírito Santo para agir na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, trazendo essa unidade, trazendo essa comunhão. Por isso que nós não devemos falar mal dos nossos irmãos, nós não devemos acusar os nossos irmãos, porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos falando mal de um irmão, de uma irmã que tem o Espírito Santo de Deus. Então, muito cuidado com o que você ou eu, com o que nós falamos a respeito dos nossos irmãos, do pastor da nossa igreja e do corpo de Cristo de uma forma geral. E mais uma obra do Espírito Santo é o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, 22 a 23, que fala que o Espírito Santo, ele distribui, né, ele gera em nós o seu fruto. E o fruto são amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Isso tudo o Espírito Santo produz dentro de nós, dentro de mim, de você, para a edificação da minha vida, para a edificação da vida da nossa igreja, para transformar esse mundo em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a obra, é o fruto do Espírito trabalhando para que essa natureza, para que esse mundo, para que eu e você, nós possamos ser regenerados. Lembre-se, Romanos 8 vai dizer que a natureza, ela anseia ansiosamente, ela aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque é os filhos de Deus que vão produzir esse fruto, que vão produzir amor, que vão produzir alegria, que vão trazer paz para um mundo que tanto precisa de paz. Então, tudo isso é gerado pelo Espírito Santo de Deus dentro de mim e dentro de você. Amém? Alguma pergunta? Comentário?
Então vamos em frente. Vamos falar agora de algo muito importante, os dons do Espírito Santo. E eu não sei por que apareceu tudo de uma só vez, porque era para aparecer devagarzinho. Tem um problema aqui no nosso slide, mas eu vou corrigir. Então, o que são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são dons, são talentos, são capacitações espirituais que o Espírito Santo distribui para a sua igreja, para mim, para você, de acordo com a sua vontade, porque nós já aprendemos que ele é uma pessoa e que ele tem vontade própria, então ele entrega esses dons, ele entrega essa capacitação para as pessoas, para mim e para você, para quê? Para que haja edificação e crescimento do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, quando o Espírito Santo dá um dom, e aí eu vou falar, por exemplo, um dom de milagre, nós vamos já ver os dons. Não era para estar aparecendo aqui, mas vamos lá, não veja muito embaixo, não, fique atento por enquanto ao que eu estou falando. Dons de milagre. Então, quando o Espírito Santo, ele entrega, ele distribui a uma pessoa, a um irmão e irmã, um dom de milagre, esse dom de milagre é para que essa pessoa usado essa pessoa debaixo da ação do Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo, ela utiliza esse dom de milagre para realizar, por exemplo, uma cura, um dom de cura, né? Com enfermos. Então, vamos falar do dom de cura. Então, a pessoa ora por uma pessoa que está enferma, e aquela pessoa que está enferma, ela é curada. Ela não é curada por causa de mim, que orei por aquela pessoa, nem por causa de você, que orou por aquela pessoa, mas por causa do dom de cura que está em mim, que está em você, que fez com que aquela pessoa fosse curada. E para que isso? Para que eu e você dissemos, o irmão Guilherme é uma bênção, porque quando ele ora as pessoas são curadas. Não, isso é para que a igreja seja edificada. Lembre-se que lá no início desse estudo de Espírito Santo, uma das características do Espírito Santo é que o Espírito Santo ele age para testemunhar e para glorificar quem? O irmão Guilherme? Não. Ele age para testemunhar e glorificar a Jesus. Lembre-se, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Jesus. Então, ele age naquele momento para que haja edificação, crescimento da igreja, para testemunhar glorificando a Jesus. Então, o dom, queridos, quando existe dom de cura, quando existe dom, vamos pegar outro aqui, de ensino, milagres, profecias, dons de profecias. Tem gente que vai muito atrás de profeta. Não vai atrás de profeta, meu irmão. Vá atrás do Cristo. A Bíblia nos manda olhar para o alto. A Bíblia nos manda fixar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não, vou naquela igreja porque ali há profecias. Você não está recebendo profecias, você está lendo pouco a sua Bíblia. Sinto muito lhe dizer isso. Quando você lê a Bíblia é repleta de profecias, e essas profecias, elas vão falar conosco. Irmão, mas eu prefiro uma profecia, preciso de uma profecia especificamente para mim. Então, ore a quem? Ao Espírito Santo. E peça para ele lhe dar lhe dar uma palavra que você precisa para aquele momento. Leia a sua Bíblia. Eu não estou aqui falando dos profetas. Existem profetas de Deus, né? Existem homens e mulheres, né, que são homens e mulheres de Deus, mas muito cuidado com relação a essa questão de profecias. Tem muito, esse estudo está sendo gravado, eu não tenho problema em falar isso, mas tem muito falastrão, como é que usa a palavra? Tem muito falastrão por aí, tá bom? Tem muitas profetadas por aí. Ore ao Senhor, faça como os bereanos. Os bereanos, eles iam na palavra para ver se aquela pessoa que estava trazendo a palavra estava de acordo com a palavra de Deus. Se tiver, amém, glória a Deus. Se não tiver, né, filtre e descarte. Mas existe dons de profecias? Claro, para que isso? Para edificação e para crescimento da igreja do Senhor. E como é que
entre aspas, são adquiridos, né, esses dons. Na verdade, esses dons não são adquiridos, eles são recebidos por mim e por você, mas através de quê? De uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Então é preciso que eu e você, nós nos dediquemos, nós busquemos essa intimidade com o Espírito Santo através da leitura da palavra, oração, comunhão com o corpo de Cristo, santificação da nossa vida, para que o Espírito Santo possa distribuir os seus dons conosco, para que, realizando a edificação e o crescimento da igreja, né, através desses dons espirituais que foram outorgados, né, a mim e a você. Mas é preciso que nós busquemos essa intimidade com o Espírito Santo. Irmão Guilherme, quer dizer então que só as pessoas que realmente são íntimas buscam essa intimidade, que recebem esses dons do Espírito Santo? Não, não vou dizer isso, porque o nosso Deus, ele pode usar, ele usou a mula no Antigo Testamento, né? Mas nós buscamos isso, nós entendemos isso, por quê? Porque nós amamos ao Espírito. E nós não vamos buscar, vamos dizer assim, essa vida de intimidade apenas porque queremos receber os dons. Não, ao contrário. Nós amamos a Jesus, amamos a Deus, ao Espírito Santo, amamos essa palavra, nós fomos salvos por Jesus, né? Nós buscamos essa intimidade com Deus através da leitura da sua palavra, porque amamos a sua palavra, e em decorrência disso, o Espírito Santo vai distribuir esses dons da forma como ele desejar, comigo, com você ou com qualquer outra pessoa. Lembre-se, esses dons, eles são outorgados, eles são entregues, mas da mesma forma como eles são entregues, eles podem também o Espírito Santo pode retirar. Uma pessoa que tem hoje um dom de cura, realizou algo, né, orou por pessoas, as pessoas foram curadas, amanhã o Senhor pode usar, dar outros dons para elas, por exemplo, dom de ensino, né, e pode ter vários dons ao mesmo tempo também. E esses dons, eles, como eu falei, eles são usados para a edificação e o crescimento da igreja e para glorificar a Jesus. E aqui a gente tem a lista de alguns dons do Espírito Santo: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Quando você fala, irmão, irmã, que você aconselha um irmão, você aconselha uma irmã que está passando por problema, é o Espírito Santo te usando, te dando dons para que você tenha sabedoria para falar as palavras, as coisas que aquele irmão, que aquela irmã está precisando, né? Então, a gente tem um dom de cura, né? Dom que é usado para trazer curas. A gente viu isso no Novo Testamento, né? Repleto de curas, milagres e prodígios que os apóstolos realizavam. Profecias, discernimento de espírito, né? Existe dons para discernir espíritos, né? Se aquele espírito é um espírito procedente de Deus, ou se é um espírito imundo, né? E aí você consegue, através de dons, fazer esse discernimento. Variedade de línguas, né? Interpretação de línguas. E aqui existe uma grande discussão sobre a questão dos dons do Espírito Santo, se esses dons são para os dias de hoje, ou se esses dons ficaram na igreja primitiva e foram apenas necessários da igreja primitiva para o crescimento da igreja e cessaram ali com os apóstolos. Então, tem duas linhas, né, teológicas fortes que dizem que são cessacionistas, que creem ou acreditam que os dons foram apenas para a primeira igreja, para a igreja primitiva, e existem os continuistas, que eu creio no continuismo desses dons para os dias de hoje, né, para que a igreja possa ser, como eu falei, também edificada, para que a igreja possa também crescer. Porque se não for assim, eu fico imaginando, né? Como é que a igreja cresceu desde então? Como é que ela está crescendo desde então? É o Espírito Santo agindo na edificação da igreja, no crescimento da igreja, dando os dons, né, para que a igreja de fato possa haver esse crescimento. Então, eu sou de um entendimento que existe um continuismo dos dons do Espírito Santo para o dia de hoje. O dom de profecia, por exemplo, dons específicos, como dom de profecia, ainda existe? Não existe? Aí a gente pode discutir alguns desses outros dons,
por exemplo, com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus foi fechada, não existe mais profecia alguma a ser entregue com relação à salvação, com relação ao plano, à obra redentora de Cristo. Não existe mais nada que você ou eu possamos buscar em alguém ou em algo com relação a isso. Por quê? Porque na própria palavra já está lá escrito, né, que não deveríamos acrescentar nenhuma nova, nenhum tio, nem nada, que essas palavras não passariam. Então, com relação a isso, não existe mais revelações, profecias para serem feitas, né? Ah, mas existe profecia? Existe algo que Deus pode usar uma pessoa, né, para aconselhar uma outra pessoa, e nesse aconselhamento de uma outra pessoa, Deus pode usar aquela pessoa para trazer uma palavra que aquela pessoa está precisando, aquele irmão ou irmã está precisando naquele momento ouvir essa palavra. Isso, vamos dizer assim, é uma profecia, é algo. Aí vou deixar os irmãos discutirem, né? Mas com relação à salvação, com relação à revelação da obra redentora de Cristo, das últimas coisas, o que há de acontecer, o que não, isso já está tudo revelado na palavra de Deus. Ah, amém? Aí outros dons, servir, prestar ajuda, ensinar, dar ânimo, né? Dom de liderança, a liderança espiritual e também liderança até dentro mesmo do nosso mundo secular, dom de misericórdia que Deus também dá, administração e dons de evangelismo. Existem outros dons também que não foram colocados aqui. Alguma dúvida, queridos? Deixa eu voltar para cá. Alguém tem alguma dúvida, comentário? Os irmãos estão entendendo? Então, obrigado, Eliane. Vamos em frente. Voltar para cá. Então, alguns nomes e símbolos do Espírito Santo. Deixa eu passar aí, a gente já está chegando no fim do nosso estudo de hoje. Deixa eu botar aqui no nosso material. Deixa eu compartilhar o material. Não estou compartilhando. Deixa eu estopar aqui por enquanto. Eu vou compartilhar essa tela aqui. Vamos ver. Mágica aconteceu. Muito bem. Então, se os irmãos estão vendo aí, deixa eu trazer para cá. Eu posso acompanhar aqui. Nomes e símbolos do Espírito Santo. A gente tem aqui no. Deixa eu aumentar aqui o. Agora dá para ler bem. Então, nomes e símbolos do Espírito Santo. Nós temos no material que a gente compartilhou, e aí tem vários textos bíblicos, referências bíblicas com relação aos nomes e aos símbolos, os irmãos podem ler depois, alguns nomes, muitos nomes, para falar a verdade, em que o Espírito Santo ele é reconhecido dentro das Sagradas Escrituras, né? Então, por exemplo, o Espírito Santo, de uma forma geral, ao longo das Escrituras, né, ele é conhecido como o Espírito Santo, algumas referências bíblicas com relação a isso, é a terceira pessoa da Trindade, né, e é chamado de Espírito Santo. Mas também o Espírito Santo é chamado de, algumas vezes, Espírito de Deus, né? Nome que está, e quando é usado esse termo, esse nome Espírito de Deus, ele é muito usado com relação a esse atributo de poder e atributo criador, né, do Espírito, né, associando aí a criação, associando a revelação do plano de salvação. Espírito do Senhor, o Espírito Santo também foi chamado de Espírito do Senhor em alguns momentos na Bíblia. Espírito de Deus vivo, né? Então, quando você lê no texto lá em 2 Coríntios 3:3, falando, e o Espírito do Deus vivo, você sabe que está falando ali acerca do Espírito Santo. Aqui o Espírito de Cristo, ele é reverenciado mais no Novo Testamento, somente no Novo Testamento, falando acerca exatamente
de como sendo o outro Consolador, né? O Espírito de Cristo habitando em nós, o Espírito de Cristo, né, que quem revela a nós a questão da adoção, a questão, né, de que somos filhos de Deus. Então, a fala do Espírito de Cristo, Espírito de adoção, né, está lá em Romanos 8:15, quando o texto lá diz que nós não recebemos mais outro, um espírito para nos escravizar, para vivermos com medo, mas um espírito de adoção, né, que nos faz clamar, Abba, Pai. Então, quando chama espírito de adoção, está falando do Espírito Santo. E aí os demais outros, né, espírito de glória, espírito de graça, espírito de sabedoria e inteligência, espírito de vida, né, espírito consolador, nós já citamos a respeito disso, né. Então, esses nomes que o Espírito Santo é conhecido dentro da Bíblia, esses diversos nomes, traz as características, né, pessoais do Espírito Santo e características e atributos também divinos do Espírito Santo. E também nós vamos ver alguns símbolos do Espírito Santo também na Bíblia, né? Então, por exemplo, Ezequiel, lá em versículo 37, vai falar exatamente a questão do vento, né? Do vento, o vento que sopra, Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos, né? E é o vento lá que traz vida novamente naquela situação. A água, né, é um outro símbolo muito forte do Espírito Santo. Né, a água que, quando fala da questão do batismo, né, a água que mata a sede, mas também a água que limpa, a água que faz, quando nós somos batizados, nós submergimos nas águas e depois emergimos nela, representando ali essa limpeza, e isso é um símbolo do Espírito Santo. Um outro símbolo do Espírito Santo é o fogo, né? Vai falar que ele virá e batizar com fogo batizar com fogo, com fogo e com espírito, né? A questão do batismo no fogo, que é falado ali. O fogo também ele aquece, ele purifica, né? Então tem alguns momentos quando chama o Espírito Santo ou simboliza o Espírito Santo do fogo. O óleo, né, que é o óleo que nós conhecemos muito como óleo da unção, e algumas igrejas, né, utilizam esse óleo da unção para ungir pessoas, né, de uma forma simbólica ali também, representando a ação, o poder do Espírito Santo sobre isso. Fala também em Atos e Lucas, vai dizer também a questão que nós devemos ungir, né, levar os enfermos para serem ungidos pelos presbíteros, para serem o quê? Curados. Então, essa unção, esse óleo de unção, simbolizando também o Espírito Santo. A pomba, como nós já vimos, né? A questão do vinho. O vinho aqui é algo que traz a questão da alegria, a questão, vamos dizer assim, da alegria de forma geral, né, comunhão, não é a questão do vinho em si, tá, irmãos? Então, aqui, para ficar claro, não é a questão do vinho que nós conhecemos em si, mas isso é uma simbologia, quando fala, por exemplo, do vinho novo, né? Quando fala do vinho novo, não está querendo dizer que agora a gente tem que ir lá no Ulis e comprar uma garrafa de vinho nova para beber. Não é isso que está falando. Está falando de uma nova unção, de um novo momento, de uma nova alegria que está vivendo, que acerca, né, desse novo mover do Espírito Santo, de uma nova unção do Espírito Santo na vida da pessoa, né? O selo ou a marca, né? Fala da marca, fala a questão do penhor do Espírito Santo que está mais abaixo, né? Fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, somos marcados por Deus, pelo Espírito Santo, como um sinal de que somos propriedade de Deus, né? O cristão, por meio do selo, torna-se propriedade exclusiva de Deus. Então, existe também esse simbolismo do Espírito Santo como selo. Penhor ou garantia, né? O Espírito Santo é a maior fonte de segurança ou garantia da salvação do cristão. Efésios 1:14 vai dizer exatamente isso, como o penhor, como a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo, ele é esse penhor, ele é essa garantia. Então, eu e você, por termos o Espírito Santo, nós temos a garantia da salvação em Cristo Jesus em nossas vidas. E é o dom de Deus, né? Um outro símbolo, a questão do dom,
que está lá em Lucas 11:13, o Espírito Santo é simbolizado, descrito como uma dádiva, como algo que Deus nos deu como um presente para vivermos esta vida, para nos ajudar nessa caminhada cristã. Então, tudo isso é um dom de Deus. Amém? Glória a Deus. Com isso, a gente finaliza o nosso estudo bíblico sobre conhecendo o Espírito Santo. Eu vou parar a gravação, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.